prosseguindo em História da Igreja, estamos estudando o ano 430 da Era Cristã, e nesse período também vamos estudar um personagem chamado Cirilo de Alexandria. Ele é o item 25 do nosso material didático. Bom, eu botei um comentário aí para vocês, né? Cirilo viveu de 375 até 444, ou seja, nesse ano 430 ele era ativo na Igreja Católica, né? Foi o responsável pela aprovação da inclusão de Maria como Mãe de Deus no Concílio de Éfeso, em 431 da Era Cristã. Agora, pense que coisa importante, irmãos. Eu coloquei aí no livro de vocês uma estátua de Semíramis, tá bom? Que também era chamado de Diana dos Efésios. Essa estátua era muito comum em Éfeso, então vamos colocar Diana dos Efésios, que também é Semíramis. Então você pode observar nessa figura aí no livro que ela está cheia de seios, peitos do lado de fora, ok? Porque todo o culto de Semíramis e o culto de Diana dos Efésios, eles envolvia relação sexual com as sacerdotisas de Diana dos Efésios. Por que o sexo fazia parte do culto deles? Porque essa religião, nós sabemos, nasceu em Babel. E a história diz que Semíramis, ela acabou tendo relação sexual com o seu próprio filho, que é Nimrod. E acaba que dessa relação nasce um menino chamado Tamuz, que era adorado no mundo antigo. Inclusive Tamuz, todos os livros dizem, era o mesmo Mitra adorado no Império Romano. E Júpiter era Nimrod, ou Baal. Então, o culto a Diana dos Efésios, ele era muito popular. Ele era o mais popular do mundo antigo. Tá bom? Bom, não é coincidência. Vocês sabem que hoje o culto a Maria, ele é mais popular do que o culto a Jesus na Igreja Católica. A quantidade de templos que você tem no mundo dedicado a Maria é em número muito maior do que os templos dedicados ao Bom Jesus de Itabapuana, ao Bom Jesus, alguma coisa. Vocês podem ver que a grande maioria é dedicado a Maria. Por quê? Porque o culto na Babilônia, ele predominava no que eles chamavam de a deusa mãe, que era chamada de Rainha dos Céus. Esse era o culto maior na Babilônia. Por quê? Porque, segundo a história, o filho Nimrod morreu primeiro. Tá bom? Então, Semíramis assumiu o trono. E ela instituiu o culto onde a deusa mãe tinha um grande destaque, porque ela dizia, né, que Nimrod se tornou Deus, ela era mãe de Deus. Portanto, e o que nasceu deles também é Deus. Na verdade, não se sabe nem se Tamuz era filho de Nimrod. Aquela mulher era uma grande confusão, segundo a história. Bom, mas ela começou a se dizer mãe de Deus. E o que ocorre? Isso era comum no paganismo, porque a religião de Babel, a religião de Nimrod e Semíramis, dominou todo o mundo antigo. Isso não existe dúvida na história. Tá bom? Eu já citei para vocês e vou lembrar. O próprio Flávio Joséfo, escrevendo para o imperador romano, ele cita historiadores romanos que descreviam a origem da religião de Roma, a religião que dominava o Império Romano, né? Que na verdade a Bíblia descreve que é a religião que dominava o Império Romano. Onde nasceu essa religião? E Flávio Joséfo diz, lá em Babel, lá na Babilônia. Essa religião dominava o Império Romano. O que a história comprova? Que a Igreja Católica pegou essa religião e adotou na Igreja Católica. Então, o que a história prova? Que a Igreja Católica é a Babilônia do Apocalipse, porque ela pegou a mesma religião que dominava o Império Romano, que era a religião da Babilônia, e adotou ela como personagem cristão. Não existe dúvida disso. E nós vamos estudar esse concílio de Éfeso, né? Ok? Agora, eu já vou falar para você, observe a cidade onde eles foram fazer esse concílio. Ou seja,
Parece assim que o inimigo ele não esconde. Ele mostra para as pessoas, olha, está sendo adotado Maria substituindo Semíramis. Por quê? Aonde que Semíramis era adorada como Diana dos Efésios? Na cidade de Éfeso, é claro. Lá estava um templo que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ok? No ano 431, a Igreja Católica faz um concílio na cidade de Éfeso, na cidade que Semíramis era adorada como deusa mãe, e a partir desse momento eles vão introduzir essa doutrina, dizendo o seguinte, que Maria é mãe de Deus. Essa doutrina está errada. Maria não é a mãe de Deus. Mas eu mostrei para vocês que dentro do catolicismo romano, eles inventaram uma teoria, né, em que Deus, ele até morreu na cruz. Então, quem nasceu de Maria, quando a humanidade e a divindade se juntaram, viraram uma pessoa só. Então, foi Deus que nasceu de Maria. Isso está errado. É claro que mãe de Deus, que vai ser adotado a partir de agora, esse mãe de Deus é uma adaptação do culto da Babilônia. Isso não existe dúvida. Não tem como um católico explicar isso. É claro que ele está sendo adotado com personagens cristãos. Semíramis está virando Maria. A Bíblia não dá nenhum destaque para Maria, nós veremos isso agora. A Bíblia não dá nenhum destaque para Maria. Alguns consideram até desrespeito Jesus se dirigir a ela como mulher, não era desrespeito também, mas a Bíblia não dá nenhum destaque a Maria. Teve esse encontro durante o ministério, só para dizer, olha, eu sei a minha hora. Né? Vamos dizer, Maria era uma mulher de Deus, mas a Bíblia não dá nenhum destaque a ela. Então os católicos falam, vocês não reconhecem Maria. Nós reconhecemos Maria como a Bíblia a descreve, uma mulher de Deus, temente a Deus, que Deus escolheu para que ela desse a sua genética, tá bom? A sua parte humana ao Filho de Deus. Okay? Porque não teve homem para participar da formação física, da formação do corpo humano de Jesus Cristo. Porque na profecia, o Messias seria chamado a semente da mulher. Então, ele nasceu de Maria, com as características de Maria. Genética, como explicam hoje, Jesus tinha as características de Maria. Tem música que canta que Jesus tinha olhos azuis. A gente não sabe, mas se Maria tivesse olhos azuis, com certeza Jesus teria olhos azuis, porque ele seguiu a genética de Maria. Quando tem o pai e a mãe, existe uma seleção ali que é feita, um segue característica tal do pai, outro da mãe. No caso de Jesus, ele só tinha de Maria. Maria, nesse sentido, então, é muito especial. Mas na história da igreja, ela vai ter destaque agora. Ok? Ou seja, nós estamos tratando de uma igreja 120 anos depois que Constantino organizou aquela igreja, em que existe um grande debate, em que se diz o seguinte: não, ali ele na verdade deu uma vitória ao cristianismo, ele elevou o cristianismo à potência mundial. Os historiadores católicos falam assim. Tem um livro de Daniel Rupes, da Academia Francesa de Letras, que ele, quando vai estudar Constantino, um pouco antes ele está falando que eles estão no limiar da vitória do cristianismo. Então os católicos dizem que foi a vitória do cristianismo. Os protestantes dizem que foi a vitória do cristianismo. Bom, aquilo ali não foi vitória do cristianismo. O que Constantino organizou, quando nós olhamos a história com um olhar isento, o que ele organizou foi uma instituição pagã. A maior prova que é incontestável é ele manter o título de pontífice máximo para o mundo pagão e para os católicos. Nas reuniões lá do Concílio de Nicéia, quem é a ponte máxima, a pessoa que está lá sentada no lugar principal? É Constantino. Ele era o pontífice máximo, ou seja, a ponte máxima entre Deus e os homens, no caso do paganismo e da Igreja Católica ao mesmo tempo. O que Constantino dizia era: eu agora sou o pontífice máximo também do Deus da Bíblia.
Ou seja, ele continuou sendo o pontífice máximo de todos os deuses, Júpiter, Mitra, Apolo, Semíramis, Diana, todas as divindades. Ele era a ponte de todos os deuses. Ele incluiu o cristianismo nessa listagem. Não existe dúvida de que isso está errado. Essa instituição, Deus jamais aceitaria, ok, ter aqui na Terra um representante, como eles estão dizendo, e ao mesmo tempo, assim, ser representante dos demônios. Essa é a linguagem que o apóstolo Paulo usa para descrever Júpiter, Apolo. São demônios. Então, quer dizer, o homem era a ponte ao mesmo tempo dos demônios e do Deus da Bíblia? Não, isso é impossível, não tem como ser verdade. Católicos e protestantes pregam isso, mas com certeza eles estão errados. Isso lá no ano 312, ok? Bom, aqui nós estamos no ano 430, então são quase 120 anos, cerca de 120 anos depois. Essa instituição já cultua os mortos. Essa instituição mudou a doutrina da salvação do livre-arbítrio para a predestinação, porque também é provado na história que antes de Constantino, toda a igreja cristã, todo escrito defendia o livre-arbítrio. Essa instituição também mudou a doutrina da salvação. E agora no ano 431 da era cristã, ela vai fazer claramente uma adaptação do maior culto do mundo pagão antigo, que era o culto a Diana dos Efésios. Ela vai exatamente naquele lugar e ela adota os títulos que Diana dos Efésios tinha. Quais eram? Mãe de Deus, Nossa Senhora e Rainha dos Céus. Exatamente esses títulos foram adotados em Maria. Então, o que é que nós temos que ver? Nós temos que, os protestantes que verem esse vídeo, quem ver esse vídeo sabe, olha, esses homens estavam enganados quando eles estavam acreditando que estavam na igreja cristã verdadeira, porque tudo que está acontecendo com eles, né, não é característica da igreja cristã verdadeira. Entre eles a atitude de matar, porque Agostinho de Hipona já tinha defendido. Podemos torturar, tortura ele. Se ele se arrepender e confessar, a gente mata ele e livra ele do fogo eterno. Como que alguém pode acreditar que essa é uma igreja cristã? Mas todos os reformadores, quando eles foram dizer quando que a igreja católica se desviou, todos eles, sem exceção, dizem que essa igreja aqui, no ano 430, 431, era a igreja cristã. Todos eles. Lutero falou que a igreja se desviou no ano 600. Então, era para os protestantes, os luteranos, cultuarem os mortos também. Nós sabemos que Maria, os luteranos continuam cultuando. Das 5 doutrinas da Mariolatria, Lutero só negou que Maria era mediadora entre Deus e os homens, porque também é demais, só a igreja católica, né? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Mas todas as outras doutrinas que essa instituição pagã está adotando para adotar o culto de Semíramis, de Diana dos Efésios, Lutero manteve. Ele continuou acreditando que Maria nasceu sem pecado, a Bíblia não ensina isso. Ele continuou acreditando que Maria permaneceu virgem, a Bíblia não ensina isso, ok? Ele defendeu também que Maria não morreu, ela ascendeu aos céus, a Bíblia não diz isso, e ele continua defendendo que Maria é mãe de Deus. Os protestantes defendem oficialmente que Maria é mãe de Deus. Tem um batista protestante, que são os protestantes mais distantes da Igreja Católica, tem um batista protestante que ele defende claramente, tá bom, que Maria pode ser chamada de mãe de Deus. Porque a igreja protestante diz que esse período aqui era a verdadeira igreja de Jesus. Só que olha o problema, ela já cultuava os mortos. E agora? Como é que esse pastor batista protestante, Marco Granconato, ele critica a peça dos pentecostais, né? Como nós estamos estudando a história da igreja, tem que falar nesses personagens. Ele escreveu um artigo horrível, eu coloquei no grupo para vocês, em que ele diz que a igreja de Jesus enfrentou 3 grandes inimigos: o paganismo,
o papismo e o pentecostalismo. Olha que coisa absurda que esse homem falou. Mas você vê vídeo dele falando, quais os outros absurdos que ele fala? Ele fala que Deus morreu na cruz. Ele fala que Maria é mãe de Deus. Ou seja, um homem que ele não percebe que ele está preso à Igreja Católica. Porque todo mundo que diz que Maria é mãe de Deus está preso à Igreja Católica. E está preso à religião da Babilônia. Não existe dúvida disso. Ok? Mas isso é pregado. Então, a aproximação que as Assembleias de Deus estão fazendo da Igreja Católica para as igrejas protestantes, eu continuo afirmando para vocês, isso faz parte do sinal do fim. Porque esse é o trabalho da Igreja Católica, é unir todas as religiões e unir todas as igrejas. E eu tenho que repetir para vocês, porque isso está, pelo projeto católico, isso não pode passar de 2025. A Igreja Católica, lá em 1965, ela estabeleceu uma data. Em 60 anos, ou seja, em 2025, nós temos que conseguir unir todas as religiões, todas as igrejas. As religiões já estão unidas ao catolicismo. O protestantismo já assinou há 5 anos atrás, 6 anos, né? Já estamos em 2023. Em 2017, eles fecharam com a Igreja Católica. Na verdade, não existe mais protestantismo. Igreja anglicana, luterana, presbiteriana e metodista, eles falam na reunião, você encontra aí na internet, se quiser me pede lá que eu publico. Eles falam, olha, por enquanto nós não vamos nem falar isso para a população, mas não existe mais protestantismo, somos todos católicos. Então eles voltaram para a Igreja Católica. E o que eles querem fazer? Querem levar a Assembleia de Deus junto. Foi assim que eu concluí o artigo que eu escrevi, que saiu no Mensageiro da Paz. Isso aqui eu estou muito preocupado, né, com o que está acontecendo na Assembleia de Deus, com essa aproximação do catolicismo. Sem sombra de dúvida, é a aproximação do paganismo, porque a Igreja Católica, não existe dúvida, né, ela adotou, esse período que nós estamos estudando é a grande prova, ela adotou o paganismo. E pela profecia bíblica, quem faria isso? Seria uma religião que é chamada de Babilônia apocalíptica, em que o Apocalipse diz bem claro, o anjo diz para João, olha, essa mulher esteve assentada sobre 5 reinos, que todos os livros de escatologia interpretam. É o reino egípcio, assírio, babilônio, medo-persa e grego, na sequência, 5 reinos. E diz, o 6º, ela está assentada agora. Quem é o 6º? É o Império Romano. Ainda diz que ela estará sentada sobre o 7º, a próxima besta, que é o reino do anticristo. Então essa religião que está assentada sobre todos esses reinos, porque a religião que nasceu com Nimrod e Semíramis, ela dominou o Egito, dominou a Síria, dominou a Grécia, dominou Roma, dominou a Pérsia, o mundo antigo. Você pode consultar todos os livros de religião, você encontrará. O mundo antigo, ele era dominado pela religião que nasceu na Babilônia, em Babel, na Babilônia. Roma era dominada pela religião que nasceu na Babilônia. E nós estamos estudando o ano 430, 431 da era cristã, em que aqui eu considero que a Igreja Católica Romana deu o último passo para organizar aquela religião da Babilônia, que ela precisava ter o culto a deusa mãe. E ela está dando o último passo, ok? Porque é nesse momento que ela vai adotar o culto a deusa mãe. Nesse momento ela está 100% Babilônia, ok? Tanto que esse ano 430, 431, eu considero ele um cumprimento profético. Por quê? Quando você estuda no Apocalipse, pega lá o meu vídeo de Apocalipse, para você estudar sobre a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira. Eu comento lá os vários livros que você for consultar, cada um diz uma data que termina a era de Pérgamo e começa a era de Tiatira. Eu coloco o ano 430 como o fim da era de Pérgamo, onde tinha o falso profeta Balaão, que eu comento lá, que sem sombra de dúvida é Agostinho de Hipona, porque implantar o culto aos mortos na Igreja Católica
com a sua obra, o cuidado devido aos mortos, o caracteriza mesmo como Balaão de Pérgamo. Agostinho de Hipona, eu digo que ele foi profetizado no Apocalipse, quando o Apocalipse disse que haveria nesse período um homem como o profeta Balaão, que de uma certa maneira falava em nome de Deus como representante de Deus e falava até coisas bonitas, porque Balaão nas suas profecias falou coisas bonitas, mas ele era ligado ao maligno. E Agostinho de Hipona cultuava os mortos, e quem cultua os mortos é ligado ao maligno, ok? Então o ano 430 é o ano da morte de Agostinho de Hipona. O ano 431 começa a era de Tiatira. Diz que lá em Tiatira tinha a falsa profetisa Jezabel. E a falsa profetisa Jezabel, por quê? Jezabel, ela é uma representante da religião da Babilônia. Quando a Bíblia fala a religião dos sidônios, porque Jezabel era dos sidônios, aí você vai estudar a religião dos sidônios, você vê em todos os dicionários que aquela era uma religião do culto à deusa mãe lá na Babilônia. Ok? Então, até pela mulher que o Apocalipse estava profetizando que quando terminasse a era do Balaão de Pérgamo, começava a era da falsa profetisa Jezabel, que era a maior representante do culto da Babilônia. Então isso não tem dúvida, você olhar essa história, assim, não existe a menor possibilidade, mas a menor possibilidade, ok? Da história que a Igreja Católica conta ser verdadeira. Olhando pela doutrina bíblica, tudo que aconteceu até agora, né, mostra que, na verdade, ela não é uma instituição verdadeiramente cristã. Essa aqui é uma instituição pagã.